noite. Estamos de volta com o nosso Juriscast, o podcast do direito. E mais uma vez aqui com vocês, eu, Yolanda Ferro, passando para vocês as notícias informativas a respeito do mundo jurídico, a respeito do direito. Diretamente da Tribuna Mix, da TV Rádio Web e dos estúdios da Tribuna do Sertão, estamos nesta noite com o Dr. Anderson Moura. Anderson Moura é advogado previdenciarista e ele passará para nós informações pertinentes a benefícios rurais, que são aqueles benefícios dos segurados especiais, mais precisamente a aposentadoria rural. Pelo fato de nós termos uma região voltada a agricultores da zona rural, e essas informações serão muito pertinentes e muito engrandecedoras para que vocês saibam como realmente conseguir esses benefícios e essas aposentadorias rurais. Então, nesta noite, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Anderson Moura, que está conosco aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, Dr. Anderson. Obrigado, boa noite, Yolanda, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, receber esse convite para estar aqui, para bater esse bate-papo, né, sobre o direito previdenciário, mas especificamente sobre os benefícios rurais. É muito bom recebê-la aqui, doutor Anderson, para a gente matar um pouquinho do tempo da faculdade e estarmos aqui passando para vocês informações pertinentes ao direito previdenciário, mas especificamente sobre os benefícios rurais e aposentadorias rurais, para que esse conhecimento chegue a vocês que estão nos lares, nos ouvindo e nos acompanhando. E o nosso Juriscast é justamente para isso, para informar para vocês de forma mais simples possível, mais compreensível possível, como realmente esses institutos funcionam, não é? Dr. Anderson, ele milita na área dos benefícios do INSS. Para quem não sabe, o INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social, é um órgão do Ministério da Previdência Social e, através desses benefícios desse instituto, é o que o Dr. Anderson milita e vai trazer essas explanações de forma mais coerente e de forma mais assertiva, fazendo com que todas as pessoas fiquem sabendo quais são os documentos que precisam para a aposentadoria rural, quais são as características de um agricultor rural, para que possa comprovar que realmente é um agricultor rural, qual a idade que realmente ele precisa ter para conseguir esse benefício, e dentre outras coisas que nós estaremos aqui discutindo, explanando e informando para a população, né, doutor Anderson? Sim, Yolanda. Para começar, como o próprio nome já diz, benefício rural está voltado para trabalhadores rurais. São aquelas pessoas que militam no campo, que trazem para nós, para a nossa mesa, aquela comida fresquinha, aquelas hortaliças, a agricultura que é desenvolvida no campo. Sim. Tanto de larga escala, como para agricultura de subsistência ou de pequena escala, não é? Mas desde que seja comercializável. Então, doutor Anderson, fala para a gente o que é um benefício rural e quais são os benefícios rurais? Se só existe um, se existe mais de um, como é que as pessoas podem ter conhecimento disso e como é que elas podem ter acesso? Yolanda, falar sobre benefícios rurais, né, é de grande alegria para mim, porque é a minha militância, né, o meu trabalho do dia a dia. A minha advocacia gira em torno da advocacia rural. Então, os benefícios rurais são os benefícios para as pessoas que são as chamadas trabalhadoras rurais. Mais especificamente, os segurados especiais, né, que a gente vai trabalhar aqui nesse nosso bate-papo. Os benefícios rurais, existe mais de um tipo de benefício rural, né? Temos a aposentadoria por idade, temos também a aposentadoria por incapacidade permanente, que ela pode também se enquadrar para os benefícios rurais, os trabalhadores rurais, os agricultores. Temos também a pensão por morte, o auxílio por incapacidade temporária, dentre outros, né? Que maravilha, doutor Anderson. Nós temos vários benefícios rurais, mas hoje, propriamente dita, a nossa pauta está voltada para a aposentadoria rural, né? Então, o que vem a ser a aposentadoria rural? Sim, a aposentadoria rural, né, é a aposentadoria para aqueles que trabalham na agricultura, né, trabalham no campo. Como você bem enfatizou, esse trabalho do campo é muito importante, porque de onde chega o alimento nas nossas mesas, nos nossos lares, né? Então a gente tem que olhar para essas pessoas que trabalham na agricultura com bastante carinho, né? De uma forma muito especial, né? Porque com certeza. Tem a alimentação fresquinha, tem as hortaliças, tem as frutas, as verduras. Eles produzem
E para que a alimentação chegue à nossa mesa, passam por todo o processo Processo. de plantio, de trabalho da terra, de colheita, e isso a gente sabe que Sim, é muito massificante, ao tempo que é gratificante verdade. também. Isso mesmo. É por isso que tem que ter um olhar especial para eles, por isso que chega a receber o nome de segurados especiais? Isso mesmo. Segurado especial, porque justamente são os pequenos agricultores, né? Dentre as aposentadorias, como a gente já havia falado, para o segurado especial, os trabalhadores rurais, a gente pode citar a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria por idade, quando eu falei que a gente tem que olhar com caráter especial, com carinho, é porque ele tem requisitos diferenciados, né? Uhum. No caso dos homens, a aposentadoria por idade, os homens eles têm uma redução de 5 anos a menos da idade. As mulheres, elas vão ter uma redução de 7 anos, perdão, a menos na idade para aposentar. Isso em comparação com os trabalhadores urbanos, porque a gente sabe que hoje o trabalhador homem urbano que quer aposentar por idade, ele se aposenta com 65 anos de idade. Já o trabalhador rural, o homem, o agricultor, ele vai se aposentar com 60 anos de idade. Então a gente tem aí uma redução de 5 anos para o trabalhador rural, o agricultor. É uma qualidade especial, né? Isso mesmo. O governo federal, o legislador, olhou com carinho para essas pessoas que Sim. estão na zona rural. Sim, e com relação às mulheres, a mulher para se aposentar por idade, hoje em 2024, a mulher trabalhadora urbana que trabalha na cidade, ela precisa completar a idade de 62 anos de idade. Já a mulher agricultora, com 55 anos, ela já pode sim se aposentar. Mas não é só ter a idade, né? Requer também mais outros requisitos. O outro requisito é ter a qualidade de segurado, que é a pessoa comprovar que é agricultora, né? E também requer um tempo, que são 180 meses, uma carência de 180 meses ou 15 anos. Uma carência de 180 meses na Isso. atividade da Atividade agricultura, rural. então 15 anos 15 anos. trabalhando como agricultor ou como agricultora, Isso mesmo. né? Mas, doutor Anderson, o que é preciso para que esse segurado, numa qualidade especial de agricultor, ele comprove que ele é um agricultor? Isso. Ou que a senhora Entendo. agricultora comprove que ela é agricultora? A gente pode, assim, fazendo uma comparação com o trabalhador urbano, o trabalhador da cidade, para ele se aposentar, ele tem que contribuir com o INSS. Isso. É necessário ter um tempo mínimo de contribuição para poder se aposentar. Que é o que a gente chama de tempo de carência, Tempo, não é? Já a questão do agricultor, do segurado especial, ele também é segurado obrigatório da Previdência Social. Mas como é que vai ser feita essa comprovação? Ele tem que contribuir todo mês? Não necessariamente. Nesse caso, ele precisaria ter provas que ele é agricultor, da sua atividade rural. Quais seriam essas provas para que as pessoas que estão nos ouvindo em casa, para que as pessoas que estão acompanhando o nosso Juriscast, possam ter conhecimento de a pessoa segurada na qualidade especial de agricultor tenha essas provas para que consiga esse benefício, essa aposentadoria? Sim. As provas seriam exatamente, tem que ter uma propriedade, né? Tem que ter uma terra, um local onde essa pessoa desenvolveu a atividade rural. Aí a gente entra naquela questão, se ela for proprietária, né, a terra que é dela já vai ser um meio de prova, a documentação daquela terra. Mas se a pessoa não tiver, não é proprietária, não tem a terra, da terra, como é que faz? Então, se ela trabalhar na terra de uma outra pessoa, isso, justamente. Se ela trabalha na terra de outra pessoa, como é que vai provar? Vai provar através de um contrato de arrendamento ou um contrato de comodato, que é um contrato de empréstimo, no qual o proprietário empresta aquela terra para a pessoa trabalhar, né? Então pode ser através dessas outras formas, né? Não necessariamente você precisa ser proprietário. Em média, qual o tempo para que essa pessoa possa produzir na terra de outra pessoa, para que o contrato de comodato ele realmente tenha validade como prova para a aposentadoria? Certo. Nesse caso, assim, o ideal é que esse contrato fosse feito lá no início de quando a pessoa começou a trabalhar naquela terra, né? Porque às vezes acontece, doutor Anderson, sem querer atrapalhar o seu raciocínio, o seu pensamento. Às vezes acontece das pessoas agricultoras trabalharem há Não tem muito documento, tempo né? na terra de outra pessoa e nunca pensar que vai precisar comprovar que é agricultor, pelo fato de toda a sociedade saber que é um agricultor. Sim. Mas, infelizmente, para o INSS, a gente tem que ter uma prova, É necessário palpável. comprovar, sim. É necessário comprovar. Então, essas pessoas
elas não têm essa preocupação de fazer esse documento ou não têm essa orientação. Justamente. Né? Então, como proceder nesses casos? Qual seria o tempo realmente Sim. do tempo de comodato, desse Sim. contrato de comodato? O tempo, né, no caso, vai permanecer os 180 meses de carência no mínimo. Só que nesses casos que a pessoa não tem a terra, nem fez o contrato naquela época, aí a gente vai para aquela questão do o contrato rural, de comodato verbal, né? Não tem o documento, mas ela está declarando que ela trabalhou naquela terra. É possível também ter testemunhas, solicitar a presença de testemunhas que vão atestar que aquela pessoa realmente trabalhou naquela terra, naquele determinado tempo. É possível também. Que bom, doutor Anderson. Então, assim, para que fique claro para as pessoas que trabalharam muito tempo numa terra e que não tiveram o conhecimento ou a preocupação de que realmente tinham que fazer o contrato de comodato no início das atividades agrícolas e que hoje, praticamente, digamos assim, de forma fictícia, estão precisando comprovar que realmente trabalharam naquela terra. Sim. Então, pode ser o contrato de comodato verbal do agricultor, mas teria serventia também, ou seria necessário também do proprietário da terra? Do proprietário da terra, sim, porque quando a gente junta, assim, se for um contrato escrito, um contrato documental que a gente fala, tem que ter ali as informações no caso, o proprietário, né, e a pessoa que está utilizando aquela terra, né. Nesse caso, se for verbal, contrato verbal, aí assim, administrativamente, quando se vai pedir aposentadoria no INSS, você tem que declarar, tem que se autodeclarar agricultor, né? É até um documento que, no momento do ato do pedido da aposentadoria administrativamente no INSS, é necessário você se autodeclarar. Então, nessa autodeclaração, que o agricultor ele vai informar onde ele trabalha, o período que ele trabalha, qual a finalidade desse trabalho, o que é que planta, o que é que colhe, e também as informações do proprietário. Então, é a questão também que ele tem que se autodeclarar agricultor, né? Judicialmente, os processos judiciais, é possível chamar, como eu tinha falado, testemunhas, para atestar. O juiz geralmente chama pessoas para serem testemunhas, para que possam testemunhar, informando, atestando que ele é agricultor. Mas administrativamente, hoje, a gente não tem essa possibilidade, porque hoje no INSS não existe mais, como regra, as entrevistas rurais, como existia antigamente, né? Administrativamente no INSS não há mais hoje. Por quê? A análise da documentação para a concessão da aposentadoria, ela é feita mediante a documentação. Então, se ele não tem ali esse contrato de comodato, contrato de arrendamento, ele tem que autodeclarar. No documento lá, ele vai se autodeclarar agricultor e vai informar todos os campos que pedem justamente relacionados à propriedade. Doutor Anderson, a gente vai ter mais um ponto a respeito de toda a documentação. Mas na sua explanação, o senhor falou algo a respeito da questão administrativa e da questão judicial. Sim. Para que as pessoas que estão nos acompanhando em casa, qual que é essa diferença do administrativo e do judicial? Certo. Deco. Ai! Eu falei extrajudicial. Era judicial, extrajudicial já é o administrativo, né? Eu fui redundante. Ele terminou perfeitamente bem. Aí começa da minha pergunta, viu? Pronto? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Doutor Anderson, o senhor trouxe para nós uma curiosidade na sua explanação. O senhor falou a respeito do processo administrativo e do processo judicial. Então, para que as pessoas que nos acompanham, que estão nos ouvindo, que estão em casa, que querem adquirir essa informação, o que seria esse processo administrativo e esse processo judicial? Como é que acontece no administrativo e por que acontece o judicial? Certo. É o seguinte, Holanda. Hoje, para você dar entrada em uma aposentadoria, você tem que dar entrada, você tem que ir solicitar pelo INSS. Não é possível você ir de cara, ir na justiça e pedir a sua aposentadoria sem antes ter passado pelo INSS. A gente só entra com processo judicial se caso o INSS indeferir
negar o pedido da aposentadoria. Então, a gente precisaria, nesse caso, uma das possibilidades, é a gente ir para a via judicial, que é entrar com processo. Nesse caso, teria que contratar um advogado de sua confiança para poder entrar com processo. E tudo isso é no decorrer do processo que vai se desmiuçar todas as questões. Mas para você dar entrada hoje, fazer o seu pedido de aposentadoria, é necessário você ingressar administrativamente. Quando a gente fala administrativamente, quer dizer que é no órgão, o órgão responsável, que nesse caso é o INSS. Então, doutor Anderson, claríssimo, objetivo, sua informação perfeita para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam. Obrigatoriamente, primeiro, para requerer a aposentadoria, tem que ir ao Instituto, Isso, não é? na verdade. Ao INSS. INSS. Se por acaso a aposentadoria for negada, aí sim é que vai para o judiciário. Isso, Né? exatamente. Aí vai pleitear com mais provas, vai mover um advogado, vai verificar o tempo de processamento processual. Mas é importante deixar claro, Yolanda, que esse processo administrativo que a gente chama, que é o processo, quando você vai requerer no INSS, ali vai se formar um processo, que é o processo administrativo. Esse processo, ele já deve ser recheado de provas. Quando você vai requerer, é necessário que você já informe todas as provas, todas as informações necessárias desde o início, que é quando você vai requerer o benefício no INSS. Doutor Anderson, pelo seu tempo de militância e pela sua experiência com essas questões administrativas, quais são os fatos, os casos que o senhor acha que são maiores motivos para que administrativamente os processos sejam negados? Justamente, né, como a gente, assim, eu tinha comentado, hoje os processos acabam sendo negados porque hoje não há mais essa entrevista como tinha antigamente, que era a entrevista rural. Hoje, como é que é feita a análise do documento? A análise dos documentos é feita com base nos dados governamentais, né? Que aí a gente tinha a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que foi substituída pela CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Então, nem todo mundo tem esses dados que constam nas bases governamentais. Nem todo mundo tem documentos suficientes para provar. Então fica uma análise muito técnica, Isso, não é? Que isso. foge da realidade do agricultor. Isso, então acaba que essa análise fica sendo muito técnica e quem não tem muito documento, quem às vezes dá entrada sem ter conhecimento do que realmente precisa, acaba que a análise, por ser técnica, acaba sendo indeferido, muitas das vezes. Aí, quando é indeferido, para que você possa dar entrada na seara judicial, você pega esse indeferimento e vai contestar juridicamente? Ou Isso. você começa do zero? Não, a gente vai contestar, né, vai verificar o que aconteceu naquele processo administrativo, vai ver onde foi a falha, Qual foi o motivo que qual ele foi foi o motivo, a negado? fundamentação que foi negada, porque para um benefício ele ser indeferido é necessário ter uma fundamentação. A lei ela estabelece isso, que para o benefício ser negado, o INSS não pode negar de qualquer maneira. Ele tem Dizer, que eu vou negar fundamentar. porque eu não quero dar esse benefício. Não, tem que Não, ter tem que uma fundamentação justa. Isso. Então, na justiça é que a gente vai verificar qual foi o motivo, qual foi a fundamentação daquela negativa, e a gente vai, se já tiver provas, a gente vai utilizar as provas que tem, ou então a gente vai atrás de novas provas de tentar incluir para tentar provar que aquela pessoa realmente é agricultora. Doutor Anderson, nesse caso, é lógico que vão precisar de mais provas, Sim. né? Então, quais são esses documentos adicionais que podem ser apresentados desde o administrativo, caso não sejam, na seara judicial? Sim, a gente tem aí uma série de documentos, né? Esse rol, ele não é um rol taxativo, ele não tem uma lista de documentos que precisa, né? Consta sim na lei, nas portarias, quais são os documentos que é necessário para dar entrada e para comprovar a atividade rural. Mas o que seriam tais documentos? A gente pode citar como exemplos, como eu tinha falado, as bases governamentais, que é a antiga DAP, que hoje foi substituída pela CAF, é uma das provas. Outra prova seria os contratos, se a pessoa tiver. Se a pessoa for proprietário, o documento daquela terra vai servir de prova. Se não for, e ela tiver contrato de comodato, contrato de arrendamento, também é uma prova. Outras provas que
podem ser utilizadas seriam documentos que constem a profissão dela como agricultora. Vamos lá, quando essas pessoas foram casar, quando você vai casar, é necessário você declarar a sua profissão, né? Então a gente vai buscar lá na certidão de casamento, ver qual é a profissão que consta lá. Se for agricultora, já é uma prova, né? Aí já tem que ir para o cartório ou Isso. então pegar a certidão de Isso aí casamento. é isso mesmo, pegar a certidão de casamento, se não tiver informação, vai até o cartório, pede uma certidão de interior para verificar qual é a profissão que consta lá no livro do No cartório, livro do né? cartório. Tudo isso. Outro documento, certidão de nascimento dos filhos, caso eles tenham, geralmente constam as profissões dos pais, né? O agricultor Quando está vai fazer a a matrícula na prova. escola, não é? Exatamente. E a gente pede também a ficha de matrícula escolar, uma cópia, justamente quando vai fazer a matrícula dos filhos, geralmente é colocada a profissão dos Dos pais, pais, né? não é? Outra E tem coisa, também a gente saúde, né, sim, doutora Anderson? Porque perfeito. tem os postos de saúde da zona rural, né? Tem o Verdade. acompanhamento daquela família de consultas, de idas e tudo mais. Exato. Não E lá só vai do pai ou constar da mãe, mas da família da toda, família. né? Lá vai constar o pai e a mãe, vai ter a profissão também que foi declarada anteriormente, agricultor. Ou seja, todo e qualquer documento que tiver lá constante, que possa comprovar, tiver ou o nome descrito agricultor ou outro documento que sirva. Por exemplo, também, se é agricultor, geralmente ele vai comprar instrumentos para trabalhar como enxada. Uma nota fiscal, Se por ele tiver exemplo. a nota Não é? fiscal, exatamente, isso também pode servir de prova, né? Então, todos esses documentos que ele tiver, que tiver lá constando da sua profissão como agricultor, ou que seja de instrumentos que possam servir de prova para o seu trabalho, é possível sim utilizar como prova. Doutor Anderson, geralmente tem os sindicatos rurais, Sim, né, dos trabalhadores rurais. sim, Se por acaso o agricultor ou a agricultora ele fosse sindicalizado, a carteirinha já serve também como prova. E exatamente. se ele não fosse sindicalizado? A gente sabe que hoje, assim, o sindicato deixou de ser obrigatório, né? Hum, É facultativo. Mas se ele tem a carteirinha também, ela também serve como uma prova para comprovar aí a atividade rural, que ele é agricultor. muito bem, doutor Anderson. Então, são inúmeros os documentos que Sim, podem sim, comprovar sim, que o agricultor ou a agricultora realmente são agricultores para fazer jus ao benefício de uma aposentadoria rural, não sim, é? sim, Na qualidade de segurado especial, como o sim, próprio nome já diz, é não é? verdade. O senhor falou também, doutor Anderson, a questão de que no processo administrativo tinha uma entrevista que hoje não existe mais. Isso se refere à questão da reforma da Previdência? A reforma da Previdência de 2019, se eu não estiver enganada, afetou alguma coisa em relação aos benefícios Sim, dos rurais? sim, afetou sim, mas quando a gente fala que não existe mais, não existe mais como regra. Antigamente, era quando se dava entrada em benefícios rurais, era obrigatoriamente se passava por, não diria obrigatoriamente, mas era necessário, era uma das formas de se comprovar, era essa entrevista rural. Hoje, depois da reforma também, depois do período de pandemia, com a evolução dos meios digitais, o INSS daquela forma tradicional, analisar os benefícios daquela forma tradicional. E passou a utilizar desses meios, o meio digital, inclusive, para analisar. Desde quando você vai dar entrada em um benefício, hoje é feito tudo de forma digital. Não é necessário mais o segurado pegar a sua documentação e ir até o INSS para dar entrada. Não. Todo segurado vai ter lá a sua senha de cadastro ao site do meu INSS e vai dar entrada no seu benefício por lá. Ou, se caso ele não tiver conhecimento de como dar entrada, pode procurar uma pessoa de sua confiança, né, ou até mesmo um Para que advogado, auxilie em para que relação possa a isso, né? auxiliar. Mesmo administrativamente, Sim, doutor sim, mesmo Anderson. administrativamente, né? Até porque é digital, né? Nem todo mundo Nem todo mundo tem sim, familiaridade com a é verdade, tecnologia, verdade. né? Sem querer subestimar ninguém, né? Mas algumas coisas, alguns processos, Sim. eles são um pouquinho complicados, porque você tem que fazer um cadastro, você tem que Uhum. colocar os documentos em anexo, Sim, sim. né? E nem todo mundo tem essa habilidade, Isso. né? Então, se você tem uma pessoa que possa lhe orientar de forma mais experiente e de forma mais adequada, tem mais chances do seu benefício administrativo ser concedido, de você conseguir a sua aposentadoria rural, sem que para isso você entre na seara jurídica para passar mais tempo pleiteando
lutando por um direito seu. Sim, sim. Aí você falou também da reforma da Previdência, né? Do final de 2019 para cá, se houve modificação. A reforma da Previdência trouxe inúmeras modificações, né? No direito previdenciário como um todo. Mas especificamente nos direitos dos benefícios rurais, do segurado especial, não houveram tantas modificações. A gente sabe, como a gente estava falando no período da idade da mulher. A mulher se aposentar, a mulher trabalhadora urbana, ela teve sim uma modificação que antes era 60, hoje são 62 anos de idade. A, 7 anos de diferença 7 anos de já é muito diferença. tempo. Isso. Né? Já para as mulheres trabalhadoras rurais, não teve modificação. Permanece a mesma Permanece. idade. O Mesmo homem 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade para aposentar. Desde que cumpra também os demais requisitos. É mais um motivo de verificar que realmente são pessoas especiais que precisam de uma atenção especial. É verdade. Doutor Anderson, tem outra pergunta também, que às vezes a gente se depara com as pessoas na rua e as pessoas querem tirar essa dúvida. E tem um nomezinho que as pessoas acham até estranho, que é a questão de aposentadoria híbrida. Sim. Não é? O que viria a ser? O que é realmente a aposentadoria híbrida? Sim. Como é que ela funciona, assim, em relação ao aposentado rural? A aposentadoria híbrida, o próprio nome ele já dá essa noção, é uma mistura, né? É uma aposentadoria que a gente vai misturar, vai unir o tempo que a pessoa tem de trabalho rural com o trabalho que ela tem urbano. Vai juntar os dois períodos. Então, de repente, a pessoa trabalhava na zona rural, morava na zona rural, Sim. mas a partir de determinado tempo teve a possibilidade de mudar-se para a cidade Sim. e conseguir um trabalho na cidade. Sim. E pode acontecer também dele morar na cidade, ter trabalhado na cidade e depois de algum tempo ele ter ido morar na zona rural? Sim, é possível sim. Acontece das duas formas. Acontece das duas formas. A grande diferença aí da aposentadoria híbrida para a aposentadoria rural por idade é que na híbrida vai permanecer a idade dos trabalhadores urbanos. No caso, o homem 65 anos de idade e a mulher 62. Tem essa aceitação maior, Sim. mas de forma Sim. mais rígida. De forma mais rígida, Mas, justamente pelo fato daquela pessoa ter trabalhado na cidade, né? Aí acaba que não tem essa redução de 5 ou 7 anos na idade. Porque não tem um tempo total de segurado especial. Isso, Né? isso mesmo. Doutor Não Anderson, exige hoje a lei um mínimo, né? o mínimo, não é? O mínimo, assim, fala no todo. No caso, tem que ter os 180 meses de carência, né? A questão que a gente fala, o mínimo é esse. Vocês que estão acompanhando o nosso Juriscast estão ficando bem mais informados a respeito da aposentadoria rural. E a respeito dessas explanações que o doutor Anderson colocou, nós agora vamos perguntar um pouquinho a respeito de como é que ele se sente em relação a esse trabalho que ele desenvolve com os trabalhadores rurais, como o próprio nome já diz, pessoas especiais. Como é que o senhor se sente, doutor Anderson, na realização do seu trabalho? Na realização do meu trabalho, eu fico bastante lisonjeado em trabalhar com essas pessoas, né? As pessoas, os agricultores, porque, como a gente falou desde o início da nossa conversa, a gente está ali olhando, está ali batalhando pelo direito dessas pessoas que traz o alimento para a nossa casa, né? Digamos que pode dizer que é a base, né? A base ali da sociedade. Eu fico muito satisfeito em trabalhar com essas pessoas, né? Como o agricultor, porque assim, são pessoas que às vezes são pessoas que não têm conhecimentos, né? Pessoas mais simples, geralmente, e a gente trabalhando com ela dá a oportunidade de as pessoas elas terem o seu direito reconhecido, né? Que é um direito, mas às vezes sim, sabemos que hoje muitas pessoas têm estudo, sim. Com relação a isso, houve um avanço, sim, muito grande nos últimos tempos, mas ainda existe aqueles que, analfabetos, pessoas que não têm estudos, então a gente vai estar correndo atrás para efetivar o direito dessas pessoas. Então eu fico muito feliz quando a gente consegue, né, fazer esse nosso, que é um trabalho social também. Para quem não sabe, doutor Anderson e eu, nós nos conhecemos na Faculdade de Direito. Sim. Nós fazíamos parte de uma turma grande e a turma vai diminuindo e vão ficando os grupinhos. E tinha o grupo Dona Flor e seus 3 amigos, Sim. porque éramos 4 e eu, uma única mulher, próxima a 3 homens, né? Sim. E nós sempre
trouxemos no nosso sangue essa vontade de fazer justiça, de pleitear pelo direito do outro. E doutor Anderson, como muito bem colocou, ele se sente como um agente de transformação, faz um trabalho social, porque é muito bonito e é muito nobre quando a gente se predispõe a ajudar uma outra pessoa, sabendo que está contribuindo com algum benefício, com a positivação de um direito que a pessoa tem, porque às vezes as pessoas, o direito passa pelas pessoas e as pessoas não sabem que tem aquele direito, Sim, né? verdade. E muito feliz, doutor Anderson, de estar aqui dividindo Igualmente, essa igualmente. bancada, de estar aqui nesse Juriscast, de estar proporcionando às pessoas que às vezes não têm conhecimento do direito que elas realmente têm, que elas podem ser conhecedoras e que a gente possa levar o conhecimento para essas pessoas, Sim. né? E de nós realmente estarmos lançando conhecimento para a sociedade, Sim, é importante, né? né? E assim, doutor Anderson, já chegou algum caso para o senhor, a gente falando sobre, às vezes, o direito de passar pelas pessoas e as pessoas não terem conhecimento de Sim, que o sim. direito era seu. Já chegou para o senhor algum caso de que algum trabalhador rural já deveria estar aposentado há muito tempo e ainda não tinha a sua aposentadoria efetivada? Já sim, né? Você falando, tem que a gente trabalhou, nesse caso em questão, que a pessoa, quando nos procurou, era uma senhora, né? Ela já tinha, o quê? Quase 65 anos e não tinha nem requerido, não tinha solicitado nem no INSS a sua aposentadoria. Segundo ela, que era por desconhecimento, não sabia que o direito dela seria com 55 anos de idade. Então foi ali que a gente trabalhou, conseguiu a aposentadoria daquela senhora, aí ali a gente fica muito feliz, né? Porque, assim, às vezes o que falta, na verdade, é informação, né? Informação. As pessoas têm o direito, mas não têm informação para que esse direito ele possa ser concretizado, possa ser efetivado, né? Doutor Anderson, nesse caso assim específico, mesmo ela já tendo passado a idade, ela conseguiu a aposentadoria depois de mais de 10 anos de direito que ela tinha. Consegue desde o período que ela deveria se aposentar? Ou só a partir daquele momento que deu entrada da aposentadoria? Não, nesse caso, só é possível a gente pleitear, buscar os atrasados de quando a pessoa tinha direito, a partir do momento que ela deu entrada no INSS. Se ela completou a idade e não chegou nem a solicitar essa aposentadoria no INSS, aí não tem como se falar em atrasados, correr atrás do benefício que ela tinha antes. Por quê? Sei. Por mais que ela já tenha cumprido os requisitos para solicitar a aposentadoria, ela não pediu. É necessário você É pedir. necessário que o agricultor ou a Solicite. agricultora solicite ao Isso, INSS, exatamente. mesmo tendo passado a idade. Isso. Só poderia valer a partir do momento Isso. que A vocês partir deram do momento entrada. que dá a entrada, que é a partir do momento do requerimento administrativo. Mais uma informação para vocês, mais uma explanação. Então, fiquem acompanhando o Juriscast, porque é só informação jurídica da forma mais simples possível, tá? Nesse tempo de militância, quanto tempo, doutor Anderson, de militância? Eu me formei em 2017, quer dizer, final de 2016 para início de 2017 nós nos formamos, Nós nos né? formamos, Então, justamente. 2017 para cá, então, que vai completar 7 anos, né? Isso. 7 anos, completou 7 anos, na verdade, aí na luta, né? E durante esse tempo de militância, já atuante no direito previdenciário, tem alguma história engraçada, alguma história, algum fato que marcou muito? É, algum caso de algum agricultor, de alguma agricultora, que o senhor acha que aquele direito já deveria ter sido pleiteado há mais tempo? Alguma coisa que lhe chama muita atenção, que o senhor gostaria de dividir conosco? Sim, inclusive nesse caso a gente estava comentando, essa senhora era uma senhora muito humilde, né? Ela vivia na zona rural, inclusive a residência dela era uma casa bastante isolada, né? Era bem não era nem povoado lá, era no sítio mesmo. Então, assim, a gente chegou até lá, né, por meio de conhecidos, a gente foi lá. Conversou com ela. Só que aquela senhora, ela, digamos, ela era um pouco dura, né? Um pouco bruta, digamos assim, em termos populares, né? Sei. Então, mas a gente Tínhamos vai lá, opiniões sim, rígidas. sim, dizer, não, mas eu não vou confiar minha documentação para qualquer pessoa. Achando que era uma pessoa que Isso, queria aplicar um golpe, que ficar queria golpe, enganar. justamente. Acontece muito isso e a gente sempre alerta as pessoas que realmente não é a qualquer pessoa, nem a um desconhecido, que você vai confiar suas documentações
orientações e os seus direitos. E a gente Né? chegou lá, Yolanda, chegou lá para conversar, não se preocupe, vamos conversar. A gente foi lá, teve todo o procedimento e a gente conseguiu aposentar a senhora. Então, no momento quando eu fui levar a notícia, né, para essa senhora, ela chorou, me agradeceu e até hoje ela é muito grata para comigo, né? Se a gente vê principalmente essas pessoas assim da zona rural, são as pessoas que quando você vai levar a notícia, as pessoas elas até choram para a gente, nos abraçam e a gente se sente muito comovido por aquilo, por estar podendo, ajudando a concretizar aquele direito, né? É um agradecimento com um calor Agradecimento. humano maior. Sim, sim, Né? As sim, pessoas se sentem realmente acolhidas, sim. se sentem valorizadas e se sentem É vistas. verdade. E Né? também, Holanda, esses trabalhadores rurais, eu digo muito assim, meus clientes rurais, agricultores, geralmente quando a gente vai fazer um trabalho de campo, vai fazer visita, a gente volta com o carro cheio de coisas, né? Cheio de coisas, é banana, é galinha, é várias coisas, é feijão, várias coisas, né? Porque são pessoas gratas, Tem né? até uma máxima em relação a isso, né? Diga que você é advogado previdenciário, sem Sim, mostrar que é advogado sim, sim. previdenciário, né? Aí tem aquele feijãozinho, aquele milhozinho, uma galinhazinha para você fazer o almoço na sua casa. Isso é As pessoas uma são forma gratas, das né? pessoas agradecerem, né? Aquilo que você está Sim, fazendo sim. para ajudar a melhorar a vida da pessoa, a fazer com que aqueles direitos sejam realmente positivados Sim, e que os direitos da pessoa humana sejam reconhecidos, é verdade, é não é? verdade. Muito Isso é muito importante. gratificante. Demais, muito gratificante. Doutor Anderson, gostaria de colocar mais alguma coisa em relação ao segurado especial, à aposentadoria rural? Alguma coisa que o senhor queria acrescentar para o nosso Juriscast, para quem está nos ouvindo, para adquirir mais alguma informação? Eu só gostaria também de salientar assim, que dentre os benefícios rurais, né, a gente tem, para o segurado especial, a gente tem o auxílio doença, né, que com a reforma da Previdência houve uma modificação de nomenclatura no nome do benefício, tanto do chamado auxílio doença, quanto da aposentadoria por invalidez, né? Uhum, Depois, foi modificado aí no nome do benefício, o auxílio doença hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária, e uhum, a aposentadoria por invalidez é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, né? permanente. Mas os requisitos, eles continuam os mesmos, né? Isso é interessante, doutor Anderson, porque a gente vê que o INSS está preocupado também até com a nomenclatura para a melhor condição da pessoa humana, porque não considera uma pessoa incapaz, considera uma pessoa que tem os seus direitos privados de pleno exercício da sua função, Sim, né, de sim, exercer sua cidadania e demais outras atividades. sim. Né? Isso mostra realmente como a Constituição está cada dia mais positivado e como as pessoas também podem ter os seus direitos cada dia mais positivados quando pleiteados de forma correta, Sim, né? sim. Mais alguma coisa, doutor Anderson, que queira acrescentar? Isso mesmo, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É um prazer imenso estar aqui conversando com você, Yolanda, e a gente falar sobre um tema que eu gosto bastante, né? Que são os benefícios rurais. É o que lhe move diariamente, Sim, né? sim. Então, eu só tenho que agradecer. Nós do Juriscast, aquele que tem forma o direito, agradece imensamente a presença do Dr. Anderson, de nós nos reencontrarmos e matarmos um pouquinho de saudade, Sim. tomarmos um cafezinho, porque o nosso dia a dia é muito corrido, tem a nossa militância, cada um tem suas atividades. E o Dr. Anderson veio aqui nos engrandecer nessa noite com seus ensinamentos para os aposentados especiais, que são os agricultores rurais. Então, eu, Yolanda Ferro, agradeço a você por estar nos acompanhando no nosso Juriscast, aquele que te informa o direito, e até o nosso próximo episódio. Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo.